subscrita pelo Sr. Vereador Tiago Matias, para aprovar a declaração de caducidade do alvará de licença de loteamento número 9/2005, a execução das obras de urbanização em falta, bem como acionar a garantia bancária do processo número 34.570/L/N 1998, Construções Inocêncio e Filhos Limitada. Sr. Vereador Tiago Matias. O Comitê Executivo tem tido uma atenção especial por esta problemática que tem a ver com as obras de urbanização inacabadas no nosso concelho. Neste tempo de trabalho já conseguimos alguns frutos mediante a celebração de alguns protocolos que visavam especialmente resolver estas questões. Neste caso em concreto, a proposta que se faz do ponto de vista do acionamento da caução para conseguir regularizar esta situação. Algumas questões. Novamente começo pelas questões de forma. E este forma, uma que tem a ver com este processo e outra que não tem. Em primeiro lugar, é com alguma estranheza que, compulsado o processo, se vêem documentos que são referentes a um outro processo de urbanização e que estão junto a este e que posteriormente passa por um conjunto de pessoas e isso não é detectado e, portanto, toda a paginação, inclusive, não está conforme. Depois, outra questão de forma tem a ver com a proposta. Portanto, o conteúdo da proposta tem 3 pontos e o conteúdo do despacho, do parecer do Sr. Diretor e que, com a concordância do Sr. Vereador, tem 4 pontos. Há aqui um que ficou pelo caminho e que eu gostaria de perceber o porquê, que é aprovar a determinação dos trabalhos a realizar para a conclusão das obras. E este ponto cruza aqui também com um outro elemento que nos é dado a interpretar e que parece, eventualmente, que algo não corre bem. Há uma comunicação do urbanizador de 26 de junho de 2014, respondendo a uma solicitação da Câmara, em que apresenta uma calendarização de realização das obras. Comunicação essa do empreiteiro, do urbanizador, perdão, que só é respondida em janeiro de 2015. Ora, como disse o Sr. Vereador, com toda a preocupação existente a estes processos desta natureza, que na esmagadora maioria das situações reconhecemos, o que é certo é que aqui deixámos passar 6 meses para analisar aquilo que foi a petição do urbanizador. Outro elemento que não dispomos é que, provavelmente, ou não, durante estes 6 meses foram realizadas algumas obras. Não sei se foram, se não constam aqui do processo. E gostaria de ter indicação das mesmas. E agora, neste primeiro momento, eram as questões que eu achava. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, numa leitura rápida a esta decisão, vejo aqui uma questão preocupante. É que, segundo a informação dos serviços, o valor das obras a concluir são 429.000 euros e o valor da caução existente são 404.000 euros. Ou seja, o que resta da caução, porque inicialmente era 890.000 euros, não vai chegar para concretizar as obras. O município vai ficar prejudicado. E não está em causa esta decisão. Não vejo outra solução. O que está aqui em causa, e não é para os seus vereadores, mas é para quem é técnico nesta casa, como é que em 2011 se reduziu a caução, 2011, para 404.000 euros. Até porque não se pode dizer de 2011 para agora que as obras subiram muito. Ou que este valor... As patologias é que aumentaram. As patologias podem ter aumentado, mas o valor de obras não subiu tanto. Mas também é certo que os técnicos da Câmara, quando reduzem ou propõem à Câmara para reduzir as cauções,
não podem estar a trabalhar com margens reduzidíssimas. E aqui está um caso em que, muito provavelmente, só depois da abertura do concurso para as obras é que se vai saber ao certo, mas muito provavelmente o município vai sair prejudicado. E porquê? Porque os técnicos, salvo melhor opinião, não tive a oportunidade, foram benevolentes na proposta de redução da caução. Nunca se pode reduzir uma caução para aquilo que possam ser considerados até os valores naquele momento corretos, porque há sempre esta probabilidade das obras não se concluírem, há sempre a probabilidade de correr o tempo e há sempre a probabilidade, como se verifica, de que o valor e o custo das obras e das patologias, neste caso, aumentem e depois não há caução que resista. É este o alerta que eu queria deixar à Câmara. Para futuras reduções de cauções que aqui venham, eu vou questionar os técnicos da Câmara se de facto estão a prever eventuais patologias ou eventuais prolongamentos no tempo, porque de facto quem vai ser prejudicado, para além dos moradores que devem estar muito penalizados com esta situação, quem vai ser prejudicado, muito provavelmente, vai ser o município. Terminei, Sr. Presidente. Tentar esclarecer todas as vossas questões, dizer que tomo como positivas a referência que fez relativamente aos pareceres jurídicos. É certo, neste caso em concreto, até tendo 2 pareceres jurídicos e um de outro processo, mas dizer que realmente devia haver uma referência a que se deve o parecer jurídico, mas eu dar-lhe aqui já a explicação, tem a ver com a nova formulação que nós temos relativamente ao enquadramento dos acionamentos da caução. Ao contrário do que era feito nesta casa, pouco é certo, não é? Porque não havia até à data relevantes acionamentos de caução, o processo desse acionamento era feito com a totalidade do projeto já executado, com o projeto de execução já realizado. Ora bem, o que esse parecer jurídico vem, que é relativamente ao caso em concreto, foi exatamente a nossa fundamentação para que pudéssemos fazer esse acionamento com base na estimativa de custo das próprias obras de urbanização em falta. Essa é a razão para aí estar também sobre o enquadramento do artigo 84, que se trata da declaração de caducidade, que importava também clarificar. É esta a razão desse outro parecer. Posso dizer que tem a ver com a organização do conventinho, mas é a relação concreta da meia laranja, mas é a relação que vos quero dizer do fundamento deste parecer jurídico que está no processo. Devia haver uma explicação, é certo, porque é que foi enquadrado, mas foi nestes termos. Portanto, temos 2 pareceres jurídicos, não temos só um, é esta a razão. Dizer que quando há proposta, o ponto 2 da proposta engloba o ponto 2 e 3 do senhor diretor do departamento, portanto também respondo à questão. Relativamente às obras realizadas, senhora vereadora, eu quero dizer que se houve processo em que a Câmara foi paciente com o urbanizador, acho que sei bem que pediram o processo e por isso poderão ter constatado que foram dadas inúmeras prorrogações de prazo, além das extensões de prazo legalmente possíveis. Dizer que o cronograma entregue pelo urbanizador já foi fora desses prazos. E dizer também que tivemos o cuidado de fazer uma vistoria ainda no final de 2015 para verificar mais uma vez os avanços que tinham sido feitos no âmbito das obras de urbanização e, como puderam constatar, esses avanços foram diminutos. Portanto, parece-me que estamos claramente perante um urbanizador de forma intermitente ao longo do tempo e de forma séria e comprometida com as conversas que tinha vindo a fazer não só contigo, Vice-Presidente, mas também comigo, não correspondeu ao compromisso que era devido, com as pessoas, não só com a Câmara, mas principalmente com os moradores daquela organização que terão toda a legitimidade de ver já desde 2012 a sua urbanização com todos os equipamentos e todas as infraestruturas construídas. Portanto, dizer que foi atendido, não foi aceito o cronograma naturalmente por estas explicações que eu acabei de dar. Respondendo ao Sr. Vereador Fernando Costa, dizer que é certo, isto se trata de estimativas. Naturalmente, este acréscimo de custo
pensamos ser mínimo, terá que ser inicialmente, se for assim o caso, veremos então o resultado do lançamento da empreitada. Temos a expectativa de que possamos ter valores abaixo destes, que se trata de uma estimativa, mas eu diria, e termino dizendo que eu gostaria era que, desde o prazo em que deveriam ter sido terminadas as obras de urbanização e até esta data, se tivesse conseguido mais celeremente conseguir acionar as cauções, porque muitos dos problemas identificados, nomeadamente da degradação das infraestruturas, não tinham acontecido e por isso não temos um encargo para as obras de urbanização que decorrem naturalmente do tempo sem as concretizar. Por isso, temos a expectativa naturalmente de a conseguir fazer dentro do valor que está estimado, mas digo que naturalmente é uma obrigação do urbanizador, mesmo que haja necessidade do município suprir o diferencial que não está englobado nessa garantia, será naturalmente imputado ao urbanizador esse diferencial, porque é da responsabilidade dele essa execução dessas obras. E tenho dito. Só uma última questão, satisfeita com as justificações que o Sr. Vereador deu, deixava apenas uma nota para o conteúdo da informação 34, folhas 1703 e 1681, porque, tanto quanto percebo, esta informação está duplicada quer no processo do DOM, quer no processo do urbanismo. E chamo-me a atenção para o conteúdo da mesma e, em termos de contratação pública, para o conteúdo da mesma. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada a proposta número 57/2016 por unanimidade.